Olá, boa tarde! Está no ar mais um Simbora Tocantins. E o sábado passado foi de muito suor e muito exercício. Foi mais um evento da Track Field. E vamos rever a segunda parte da nossa matéria sobre a visita do Simbora lá no Jalapão. E mais, temos o nosso quadro Harmonia no Lar e os 3 pilares da saúde com a doutora Oliane Prado. Não saia daí, é já já! Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência em mais esse dia de Simbora Tocantins. E o sábado passado foi de muita saúde e muito exercício. Foi o Track and Field Experience. Se eu tô suado, mas o dia hoje é para isso mesmo. TF Experience, movimente-se! Para começar, óleos essenciais, um alongamento e um complemento pré-treino. Um reconhecimento do circuito. Dúvidas tiradas? Todos prontos? Então agora é para valer. Muito esforço, resistência e velocidade. Não importa a idade, individual ou em dupla. A regra aqui é hidratação e muita energia. Queimar caloria, diversão, sabadão só esporte. Pessoal, nosso evento superou as expectativas, tá? Bacana demais, muita gente, todo mundo interagiu. Foi aquela união, galera, nossa, bom demais. Venho aqui agradecer a todos que participaram do nosso incrível evento, The Track Field Experience, tá? Sábado aqui foi show de bola, todo mundo gastando energia e se divertindo bastante. Estamos aguardando você nas próximas, vem com a gente. Para finalizar, um delicioso lanche, sorteio de gifts e uma sessão de quiropraxia instrumental. Vou fazer o scanner aqui agora da coluna dele, para ver onde a gente tem que fazer ajustes. E aí a gente começa e vai vendo o que o corpo dele vai apresentar para a gente alinhar, fazendo um reposicionamento das vértebras sem ficar estralando, sem ficar torcendo a pessoa. Para quem tem medo, para quem tem algum desvio, alguma hérnia que fique receoso. Então a gente vai fazendo esse procedimento com segurança e ver que vértebra certinho eu tenho que reposicionar. Todas essas que estão com a cor alterada estão com algum tipo de alteração, então eu vou ter que reposicionar. Mas as laranjas são as principais e depois as amarelinhas. Então vamos lá, 1, 2, 3 e já! A principal é essa. Movimente-se. O pescoço é a primeira coisa que a gente visualiza, né? Vira de costas. Agora vou só te reequilibrar. Vira de frente. Pronto. Movimento. Melhorou? Demais, cara. E pelo que eu vi ali, um jovem de 80 anos, né? Mas conseguiu dar uma melhorada aqui com o procedimento. Muito, muito bom. Sua bastante? Bastante, olha a situação dessa pessoa. Gostou do evento? Muito, acho que foi uma experiência incrível e eu como nutricionista, eu amo esse tipo de coisa, acho que é perfeito. Solzinho hoje e o exercício maravilhoso. Muito bom. Finalizamos agora o nosso primeiro TF Experience, foi um aulão de funcional super animado para queimar muita caloria e se divertir. Então eu quero convidar você para a nossa segunda edição, que acontece dia 15 de novembro lá no Capim Dourado Shopping. Então vem com a gente. Esperamos vocês, venham com a gente.
E vamos ao Harmonia no Lar com Zeruia Magalhães? Olá, como vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre a virtude da gratidão. É mais uma virtude a ser desenvolvida no nosso lar. Nós estamos inspirados no livro As Pequenas Virtudes no Lar, de George Chevreul. Gente, a gente viu a virtude de apagar-se, né? E não é difícil a gente se apagar diante dos outros, a gente passar despercebido e ter os outros e mais-valia, quando a gente guarda na nossa mente a gratidão, a memória desses favores que as pessoas nos prestam, do quanto as pessoas na nossa casa nos ajudam, são úteis para nós, se esforçam para o bom andamento do lar, né? E se nós temos isso em mente, isso vai se manifestar como cortesia, como um trato agradável. Então é muito importante essa pequena virtude da gratidão. Não é tão comum uma ingratidão muito severa, né, no nosso seio familiar, é mais raro. Mas o que é mais comum é a gente se esquecer dos pequenos favores que as pessoas nos prestam, dos cuidados diários, né, que os nossos familiares têm conosco, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. Ou então também é comum o mau hábito de não agradecer, de não manifestar nossa gratidão a eles, né? Então, nós devemos fugir dessas duas coisas. É muito importante. O autor do livro lembra de um relato em que Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecê-lo. E ele até comentou, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Eles estavam com tanta pressa para serem recebidos novamente pelas autoridades, né? Mostrarem que estavam sãos, para serem reintegrados ali à vida social, que eles se esqueceram dessa demanda, né? E o mais interessante dessa passagem é que aquele único que voltou para agradecer a Jesus, ele era samaritano, ele não era da mesma nacionalidade que Cristo, era estrangeiro, né, para ele. E os outros 9 não, eles eram conterrâneos. Isso ilustra muito bem que muitas vezes nós nos lembramos mais facilmente de favores que foram prestados por outras pessoas, né, por pessoas um pouco mais de fora do nosso convívio, e nos lembramos de falar, de agradecer, mas para os nossos, do nosso lar, muitas vezes nós nos esquecemos. Isso é errado, nós precisamos manifestar o nosso sentimento de gratidão, não é isso? O autor fala muito que é importante, nesse processo, a gente combater o nosso amor próprio. É mais uma coisa polêmica, né? Mas eu não preciso ter o meu amor próprio. Olha, nesse sentido não. A palavra de Deus nos chama a considerarmos os outros superiores a nós mesmos. E é assim que nós aprendemos a amar, né? Nos colocando o trabalho pelo outro, o cuidado pelo outro, à frente, às vezes, dos nossos desejos imediatos. Eu queria muito assistir um filme agora, mas eu preciso dar um alimento para minha filha, né? Então, eu abro mão daquele prazer meu, muitas vezes até de uma necessidade minha, para um cuidado com alguém. Nós precisamos treinar isso, porque isso não é natural. Ele lembra muito o que acontece nas mesas com as crianças, de a criança pedir, mãe, passa para mim, me dá um pedaço de pão, e a mãe vai e passa o pão para o filho, e ela fala, a gente fala o quê? Aí ele não fala nada, né? É obrigado, né? Obrigado. Obrigado o quê? Obrigada, mamãe. Quantas vezes a gente precisa repetir com a criança para treiná-la a falar esse obrigado? Não é natural, né? Já a palavra não, a palavra quero, vocês precisaram ensinar para os filhos de vocês? Não precisa. É bem natural, é bem da nossa natureza. A gratidão, gente, ela é um treino, ela é uma virtude que advém da nossa educação, tá? Então é realmente com muito treino que se consegue. E existem pessoas adultas que até hoje são crianças nesse aspecto. Não só não aprenderam a agradecer, não aprenderam a manter em mente tudo que os outros fazem, se tornam pessoas ingratas, se tornam pessoas até chatas, de difícil convivência,
porque elas só querem tudo para elas, só reivindicam cada vez mais e não tem em mente o que os outros já fazem por ele, né? Sempre essa pessoa acha que ela faz mais que todo mundo, ela que tudo, e os outros só tem que fazer mais por ele mais. Isso é muito complicado e nós devemos abandonar esse pensamento, tá? Devemos desenvolver aí essa pequena virtude de nos treinarmos. O autor até dá uma sugestão de todos os dias ao fim do dia você tentar lembrar o que os seus familiares, as pessoas do seu convívio, até no trabalho também, né? Que a gente pode estender isso. O que fizeram por você? Não seria o caso de você verbalizar, deixar claro, fazer um agradecimento em forma de palavra ou de ação? Vamos tentar. Tchau, tchau. Simbora, Tocantins, volta já. Caráter e esforço formam um bom guerreiro. Tolerância e respeito formam o bom cidadão. Sabedoria forma o bom mestre. Todas essas virtudes formam um bom karateca. Shoto, escola de karatê. Aqui, com tolerância, respeito, firmeza e perseverança, você desenvolverá o seu melhor karatê. Sensei Flávio Albuquerque, 4º Dan CBK WKF. Shoto Escola de Karatê, a casa do guerreiro. E vamos falar de saúde? São os 3 pilares da saúde com o Dr. Oliane Prado. Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para falar sobre saúde. Saúde que é o nosso maior patrimônio. Estamos ainda em outubro e vamos falar de câncer. E dessa vez eu quero destacar com vocês a alimentação. No último programa eu falei sobre terreno biológico e como devemos cuidar do nosso terreno biológico para colocar aqueles genes que podem nos adoecer, para dormir e despertar mais e mais saúde para a nossa vida. Então vamos lá. Uma coisa que sempre me perguntam os meus pacientes oncológicos e aquelas pessoas que estão preocupadas, têm o gene do câncer, se preocupam muito com a alimentação. Então, como devemos nos alimentar para prevenir e também tratar o câncer? Primeira coisa, antes da gente ingerir qualquer coisa, nós devemos pensar em quais alimentos nós devemos cortar do nosso cardápio. Entre eles, os alimentos industrializados. Todo alimento que venha inflamar o nosso corpo nos predispõe a doenças. Então estão entre eles os embutidos, aqueles alimentos ultraprocessados, doce, óleos vegetais. Pode ser o de canola, o de algodão, o de milho e de soja. Nenhum deles é apropriado para a nossa saúde. Leite e derivados. O glúten também é altamente inflamatório. Refrigerante, então, nem se fala. Então, se você quer ter um bom terreno biológico, deve eliminar estes alimentos da sua vida. E quais alimentos a gente deve usar? Devemos abusar dos alimentos anti-inflamatórios. E quais são esses alimentos? A cúrcuma, o própolis verde, o óleo de coco, a chia, a linhaça, alimentos que tenham gordura
vegetal ou animal de boa qualidade. Esses são os alimentos que podem contribuir com a nossa saúde. E também os legumes, as verduras e o famoso feijão com arroz. Não podemos dispensar e não estamos aqui endemonizando nenhum alimento. Mas precisamos fazer boas escolhas para termos um terreno biológico saudável. Quero listar também hoje com vocês o tratamento do câncer. Quando a gente tem um diagnóstico de câncer e a gente procura o serviço de saúde, o que nos é oferecido? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, não é verdade? E se eu falar para vocês que se a pessoa que está com o diagnóstico do câncer for tratado somente com esses 3 recursos, está tratando somente a pontinha do iceberg e a maior parte está profundo e ali se encontra um ser humano, uma pessoa que contempla a sua parte espiritual, emocional e física. Ali é o pai de alguém, a mãe de alguém, o amor de alguém, que tem os seus sentimentos, tem projetos, tem planos, tem medo. Ali está a sua fé ou a falta dela. Então, para a gente contemplar o tratamento do câncer, é necessária essa visão global dos 3 pilares da saúde. O câncer é uma doença multifatorial e o tratamento também contempla várias variáveis, entre elas a desparasitização, a desinflamação, a desintoxicação, a nutrição, a atividade física, o gerenciamento emocional e a inteligência espiritual. E temos também vários outros recursos que também podem nos ajudar neste tratamento, entre eles a biorressonância, o ozônio, a fitoterapia. Sim, pode-se tratar o câncer com as ervas medicinais. E eu faço uma perguntinha para vocês: quem colocou o medicamento lá nas plantas? Não foi Deus? Não foi o Papai do Céu? Então, o Papai do Céu não faz nada menos que 100%. Então, sim, devemos usar das ervas medicinais, obviamente com indicação de um profissional. Então, essas são as dicas e as informações sobre o câncer. Cuide do seu terreno biológico, cuide das suas emoções e cuide do seu lado espiritual. Muito obrigada a todos vocês e que Deus os abençoe. E vamos rever a segunda parte da nossa viagem ao Jalapão? Na semana passada, nós fizemos um tour por alguns dos mais belos pontos turísticos do Jalapão. Conhecemos alguns fervedouros, a Cachoeira da Formiga, tivemos alguns testemunhos de moradores do povoado do Mumbuca, o mais tradicional do Jalapão e onde surgiu o artesanato com o capim dourado. Nesta semana, vamos conhecer um pouco da história do Jalapão. Conhecer mais do Mumbuca, um povoado de homens e mulheres fortes, lutadores e resilientes, que fizeram da sua origem quilombola uma das suas principais virtudes e que tem nas palavras de sua anciã mais respeitada uma verdadeira lição de vida. Dona doutora, a senhora conhece toda a história do Mumbuca. O que foi o Mumbuca de ontem e o que é o Mumbuca de hoje? Tem uma diferença, porque o Mumbuca antes não tinha o movimento que tem hoje. Então hoje o Mumbuca está alta. Essa evolução, a senhora acredita onde entrou o capim dourado nisso? Quando a minha avó encontrou ele, porque não tinha movimento, levava para a Bahia com um jumentinho, pecinha feita, levava para lá, para trocar através das coisas para poder se remediar. E quando o Jalapão foi emancipado, foi levando o prefeito de Mateiro, sabendo que a Mumbuca era artesanato, onde foi resgatado encontrar o capim dourado, com esse movimento de Mateiro emancipar, o prefeito interessou levar as artesãs de Mumbuca para a Feira de Fecoarte.
levando o conhecimento, e nesse meio trazendo também o recurso. Nesse controle que Mumbuca foi divulgando, Mumbuca foi encontrada através do Capim Dourado, aonde que Mumbuca fica, que Mumbuca foi conhecida, está conhecida muito longe, através do Capim Dourado. E para a senhora, na vida da senhora, pessoalmente, o que significou o Capim Dourado? Vida, alegria, paz, harmonia, tudo o Capim Dourado fez. Essa parceria, esse conjunto de bênção para a nossa comunidade, a nossos familiares. Como a senhora vê essa transferência? A senhora aprendeu da sua mãe e agora a senhora está vendo as criancinhas crescendo e aprendendo essa arte? O Capim Dourado, ela é uma arte de tradição em tradição. Minha avó, foi um segredo com Deus, com minha avó, e a minha avó morrendo, ficou a minha mãe, Dona Miúda, com a bandeira do trabalho, ensinando parente, filha, neta, vizinhança, aonde que você vê o Capim Dourado no mundão de hoje, mas você está na comunidade onde foi o encontro da minha avó com esse capim aqui no povoado de Mumbuca. Um pedacinho do Mumbuca vai junto. Vai junto. Então o Capim Dourado, para nós, é um recurso, é uma herança fundamental. É o prazer, a alegria, chama a atenção, chama a reunião o Capim Dourado. Esta enorme área de cerrado é um verdadeiro tesouro para os ecoturistas, uma complexa rede de vias não pavimentadas que interliga as atrações como cachoeiras, fervedouros, serras, dunas, mirantes, lugares de beleza única e incomparável. As agências de turismo crescem aqui com a divulgação dessas maravilhas naturais. Para Eduardo Fiacadori, o gerente de uma das principais agências, esse crescimento foi um desafio. O Jalapão estava numa crescente, de repente veio a pandemia. Aí o turismo foi um dos mais afetados, né, como todo mundo sabe. A gente ficou 7 meses parado. E aí voltou a normalizar, né? Fim de pandemia, com as normas, regras, né? E com isso, como a fronteira estava fechada, o índice baixo no Jalapão de casos de Covid e tudo mais, o pessoal procurou, né, o ecoturismo, né? E o Jalapão, como já estava numa crescente, vê a novela e tudo mais, o pessoal trancado dentro de casa também muito tempo, procurou esse destino. E com isso o Jalapão estourou. Essa estrutura teve que ser criada às pressas. Exatamente. A gente não estava preparado, né? No todo. O Jalapão não tinha hospedagem suficiente para o pessoal, restaurantes, não tinha tanto atrativos, entendeu? Se a gente for pensar aí da pandemia para cá, aumentou muitos atrativos. Então, com isso, todo mundo teve que se reinventar, né? Porque o turista estava aqui, como que a gente ia? Temos que servir, né? Como se diz. E aí foi tudo assim, ó, acontecendo assim, tal, tudo nas pressas, mas hoje pode ver, hoje a gente está com uma estrutura bem melhor do que há 2 anos atrás da pandemia, né? Mas junto com o desenvolvimento, sempre vem outras questões. A segurança é uma delas. E a gente está conversando agora com o Major Bernardes, ele é o responsável pela segurança aqui na área do Jalapão. Todas as cidades, né, ela tem policiamento efetivo o ano todo, que cobre cada município, né, tem a sua equipe de policiamento o ano todo, e tem também o patrulhamento turístico, como a região de destaque, né, no nosso estado, cenário nacional até internacional, nós temos uma equipe de patrulhamento turístico, que é itinerante e que percorre todas as cidades e os pontos turísticos do Jalapão. É uma área imensa. As viaturas são especializadas para esse tipo de patrulhamento. Como é a preparação para um policiamento especializado assim? Na Polícia Militar a gente tem diversos tipos de patrulhamento, né? Para cada especialidade existe um curso preparatório. No caso do policiamento turístico, né, um curso em torno de 30, 40 dias, né, que os policiais são preparados para lidar com o turista, levar informações. É um policiamento diferenciado, né? Além do patrulhamento turístico, na região a gente tem também patrulhamento tático, que percorre todas as cidades. É uma outra modalidade de policiamento com
voltado a outro público, né? E para cada especialidade de policiamento a gente tem a especificidade dos policiais. Polícia Militar sempre está junto? Sim, nos diversos municípios do estado, atuando de acordo com a necessidade. O Jalapão é hoje uma estrutura turística em franco crescimento. O cuidado com a preservação, aliado à conscientização, tem trazido a este grande ecossistema um equilíbrio entre o turismo sustentável, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida nos povoados e cidades. O desenvolvimento tem que chegar. Então a gente só tem a agradecer, cara. Só tem a agradecer porque o turista precisa vir, sabe por quê? Precisa conhecer a história do povo daqui dessa região. É ou não é? Precisa. A gente precisa valorizar essa cultura. É ou não é? Essa natureza bela. Hoje o acesso está muito mais fácil, né? Entendeu? Então hoje a gente sai de Palmas, a gente hoje com 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, a gente está dentro do fervedouro. A gente tem que mudar a cabeça do tocantinense, cara. O tocantinense vamos ter que dar valor, tem que dar valor nesse paraíso aqui. Venham, procura uma agência, um guia, entendeu? Vem ciente mesmo do que vocês querem. Parque Estadual do Jalapão, uma joia tocantinense, uma referência nacional no ecoturismo e no turismo de aventuras. Entre águas cristalinas, dunas, cachoeiras e um pôr do sol indescritível, um convite a sensações únicas e inesquecíveis. E chega ao final de mais um Simbora Tocantins. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, fiquem com Deus.